Queridos irmãos, vos saúdo com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Flávio Bulhosa, pastor presidente do campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Gomadeira. É com muito prazer que estamos aqui nesta noite para gravar este vídeo de pregação da Santa Palavra de Deus. Aleluia! Queremos agradecer a todos pelas orações que os amados têm feito ao nosso favor. Também eu guardo a palavra de Deus que diz assim: guarde-me o Senhor de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Cada um de vós estão nas minhas orações. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, antes de tudo, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor nosso Deus pela sua bondade e misericórdia que Ele está tendo para conosco. Somos privilegiados em fazer parte deste reino maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao Senhor nesta hora, pedindo a sua santa direção, porque em todo o tempo, onde quer que estejamos, ou como façamos, nós precisamos da grandiosa e misericordiosa direção do Espírito Santo de Deus. Portanto, oremos nesta hora. Senhor Deus, grande e maravilhoso, nós estamos gratos a Ti. Em primeiro lugar, Senhor, eu agradeço por esta tão grande salvação que o Senhor fez chegar à minha vida, assim como fizeste chegar às vidas dos nossos amados irmãos. Querido Deus, pedimos a Tua santa direção no poder do Espírito Santo acerca da Tua palavra que vai ser pregada nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Queridos, não poderia deixar de fazer, mesmo de uma maneira tão tardia, podemos dizer assim, mas não podemos deixar de agradecer a Deus pela vida dos pastores ou daqueles também que exercem o ministério de pastorado. São aqueles que podem não ser, de alguma forma, dentro da nossa hierarquia pastores, mas exercem o ofício. Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos, né? Todos os nossos pastores locais de congregação. Eu agradeço a vida pela vida deles, porque têm dedicado suas vidas em servir ao Senhor conduzindo ovelhas. Eu aqui, falando de maneira sucinta sobre o ministério pastoral. Se tivéssemos que fazer um estudo, eu usaria esse tema, ministério pastoral, uma chamada, um desafio. Baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A vida de um pastor deve ser uma vida exemplar. Glória a Deus. Uma vida que sirva de exemplo. Então, o apóstolo São Paulo, aconselhando a Timóteo, o jovem pastor, ele mandou que tivesse cuidado realmente. Mas, queridos, nós vamos pregar a palavra de Deus no culto de doutrina e vamos realmente dar um tema para esta pregação. E o nosso tema desta noite é peregrinação, a jornada e seus inimigos. Esse é o nosso tema. Repita comigo:
peregrinação, a jornada e seus inimigos. Como texto base desta pregação, nós vamos usar o texto bíblico que está em 1 Pedro 1:17. 1 Pedro 1:17. Glória a Deus. Você pode localizar em sua Bíblia. Glória a Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 17. Amém? Glória a Deus, que diz assim: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Glória a Deus. Realmente, a palavra de Deus nos ensina de maneira maravilhosa. Só quem não aprende é que não tem o mínimo de interesse nem de ouvir, e nem de estudar, nem ler a Santa Palavra. Mas quem tem é um vitorioso, né? Glória a Deus. É um vitorioso. Então, queridos, eu estava meditando neste versículo da Palavra de Deus e já tivemos até na congregação oportunidade de falar sobre essa questão. Peregrino. Nós temos hinos que falam muito profundamente sobre a nossa condição aqui na terra. Glória a Deus. Peregrino, estrangeiros, o que nos faz entender que fisicamente nós somos cidadãos desta terra, mas não é um cidadão que aqui vai ficar e nem tem a sua origem eterna na terra. Não, cidadão que está aqui, que se colocou diante de Deus e confiou na promessa, ele é um estrangeiro, no sentido de que tudo neste país é um pouco diferente para ele, referindo-se à terra, né? O que acontecer neste país é temporário, que vem acontecer. A gente sabe disso. Nosso país não é a terra. O nosso país não está aqui, porque o nosso país está nos céus. Por isso que a Bíblia registra lá em Pedro que nós somos peregrinos na terra. Glória a Deus. Peregrino aqui, isso quer dizer, nós temos uma pátria para chegar. Temos uma pátria como origem. O Senhor Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz, os céus é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Por isso estamos aqui passando uns dias como servos de Deus. Na verdade, como representante de Deus aqui, pois o crente deve fazer a diferença. Jesus, quando chamou os seus discípulos para andar com ele, instruiu desta maneira. Ensinou-lhes muito sobre a questão caráter, a questão temor de Deus, a questão ser santos diante de Deus. Jesus preparou de uma maneira maravilhosa e cuidou. Portanto, a gente deve entender
que somos cidadãos dos céus. É certo que cidadão dos céus aqui na terra tem que ter muito cuidado como deve andar nela, né? Mas a Bíblia ensina, né? Até mesmo através da natureza, quando se registra que a garça come na lama, mas não se suja. Isso aí é um exemplo ou aplicação de uma figura de linguagem que faz uma comparação. Então, a gente pode estar aqui nesta terra, mas não devemos nos contaminar com ela. A própria Bíblia diz que nós devemos ser representantes dos céus na condição de homens de Deus. O próprio Jesus nos ensinou e disse: vós sois a luz do mundo. E, portanto, irmãos, como peregrino aqui, como intitulamos o tema Peregrinação, a jornada e seus inimigos. Então, a gente sabe que para cumprir essa vontade de Deus aqui, a gente tem que enfrentar inimigos. Glória a Deus. Eu não estou aqui falando de briga pessoal, nem briga de países, inimigos carnais. Não no momento. O que estamos dizendo aqui é que para que essa jornada seja cumprida de maneira agradável a Deus, nós temos que enfrentar esses inimigos e submetê-los e caminhar na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Mas você já deve estar aí meio preocupado, porque eu ainda não identifiquei os inimigos que iremos enfrentar. Interessante que eu estava meditando, queridos irmãos, que nós temos 3 terríveis inimigos que combatem contra nós. 3 terríveis inimigos, que às vezes até os próprios crentes, eles identificam na ordem, digamos assim, da periculosidade, na ordem de perigo. Quem seriam os inimigos? E às vezes muitos cristãos identificam, coloca como primeiro inimigo, o inimigo mais feroz, tem a tendência logo de colocar o adversário das nossas almas, que é o diabo. Existe essa tendência. Mas eu medito, amados, no que Tiago escreve. Tiago diz: submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, nessa palavra, nessa revelação poderosa da palavra de Deus, eu vejo que o inimigo referido somos nós mesmos. Porque submetei-vos a Deus. Olha aí. O crente, quando se submete a Deus, ele se torna um inimigo que não se pode vencer. Em termos de inimigo, o inimigo contra os inimigos. Ele se torna um inimigo dos inimigos, que não pode vencê-lo, porque ele é submetido a Deus. E aí, quando a gente vai ler lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que vai ver o fruto da carne e o fruto do Espírito, a gente vê quais são os frutos da carne. Fruto da carne por quê? Porque emana da carne, não emana do Espírito. Sentimentos ruins, sentimentos indignos,
sentimentos terríveis. Eles não emanam do Espírito. E lá Gálatas faz uma citação de vários, que a gente pode aqui até, nesse momento, ler em Gálatas capítulo 5. Aqui a gente pode olhar rapidamente, abrir as nossas Bíblias, Gálatas capítulo 5, que você vai ver logo esses versículos, né? Aqui está a citação deles, capítulo 5, verso 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são, olha aí, são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe. Quem é o maior inimigo nosso? Nosso maior inimigo é a nossa carne. Portanto, não é o diabo, não é o mundo. Porque se o apóstolo São Paulo escreve: se estáis crucificados com Cristo, nós já submetemos as obras da carne. E se estamos completamente humilhados diante do Senhor, submetidos ao Espírito Santo, aí as obras da carne pode vir. Satanás pode vir, porque eu estou submetido ao Espírito de Deus. Isso aí é a maior vitória. Quando o homem se submete completamente ao Senhor, ele vence a carne. Ele vence o inimigo. Por que Jesus venceu como homem? Porque Jesus se submeteu. Jesus sabia que tinha que passar pelas provações. E ele não se deixou acovardar, mas ele submeteu a sua carne. Não deixou a carne dominar, não deixou a carne entrar na sua vida para ditar. E às vezes a gente sabe que as questões que nós enfrentamos sempre na vida, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, questões de desrespeito entre si, irmãos, isto é uma derrota para todos nós. Nós precisamos nos submeter ao Deus Todo-Poderoso, precisamos nos submeter àquele que tudo pode. O Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Glória a Deus. E a gente não pode desistir desta verdade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos peregrinos na terra. Estamos passando um tempo. Eu estava meditando. A terra, o sistema de governo da terra, o sistema na fala mais ampla acerca deste mundo, tudo corrompido, cheio de maldade, cheio de depravação,
corrupção financeira, tanta coisa, corrupção moral, né? Tem tomado conta desta terra. Mas quem pode fazer com que esta terra não se apodreça? Porque enquanto eu e você estiver aqui, não estamos aqui para absorver essas coisas humanas. Não estamos aqui para absorver esta forma de vida, esta imoralidade, esta corrupção. Não estamos aqui para absorver isto, não. Estamos aqui como sal da terra, para que essa podridão, a podridão do mundo não seja completa. Temos que estar glorificando e exaltando o nome do Senhor em nossas vidas. Não estamos aqui para absorver os padrões. Não estamos aqui para dizer, não, mas isso não tem problema, muitos fazem. Não. Nós temos um exemplo maravilhoso para seguir. Temos alguém que nunca pecou, nunca errou. Temos alguém maravilhoso para seguir. Portanto, até a Bíblia diz que nós temos que andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Então, quando você se capacita para andar com Deus, você ou aceita a ajuda de Deus no seu caminhar, porque Deus não nos deixa só. O Senhor Jesus não nos deixa só. Na verdade, nós temos um companheiro que nunca se afasta de nós. Jesus, preocupado com a sua partida para o céu, ele disse para os seus discípulos, não fiquem tementes, não tenham medo, eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Consolador. E o Espírito Consolador está em nossa vida, na minha vida, na tua vida, a partir do momento que aceitaste Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Então, aí está a palavra de Deus. A gente fez algumas anotações aqui que vale a pena você pesquisar. Amém? Como a leitura inicial, 1 Pedro 17. Mas Pedro responde a uma pergunta interessante. Como devemos nos comportar enquanto estivermos no mundo? Aí ele diz, já na leitura, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Temor. O que é temor? Aleluia. Para muitos crentes, temor, para muitas pessoas no mundo, temor é medo. E deve ser medo mesmo para quem anda de qualquer jeito e pensa que Deus está ausente. Para quem anda praticando atrocidades, imoralidades, depravações, quantas coisas miseráveis tem neste mundo. Estrupos, tem matricidas e patricidas, assassino de mães e de pais. Tem tanta miséria deste mundo. Esse mundo realmente, como Cristo falou, esse mundo jaz no maligno. João também confirmou isso aí. Agora, de que forma eu e você devem andar? Com temor. E o temor para o crente, irmão, não é medo. Crente que teme a Deus não tem por que estar com medo. Não. Não, ele tem temor de Deus. O que significa o temor de Deus para o crente? Temor significa respeito, reverência. É isso que significa o temor. O temor na vida do crente indica para ele que ele está diante de um Deus santo, santo, santo. Deus santo.
e que, portanto, não tolera a impiedade, a imoralidade, nada de errado. E o crente, sabendo disso, ele procura cada vez mais andar de maneira agradável diante do seu Deus. Então, quando Pedro expressa andar em temor, ele fala de um contexto grandioso, podemos dizer assim, de alta dimensão de vida, uma série de observações na área moral, na vida física, porque Deus, ele nos quer irrepreensível. Não só em uma área da nossa vida. Você vai lá para o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ó, Espírito. E eu fico analisando, viu, amados? A ordem aí do versículo. Espírito, alma e corpo. Então ele fala ele fala primeiro de sermos irrepreensíveis no interior do nosso ser. Corpo, alma, é o interior, é a parte material. E depois ele diz espírito, retificando aí, espírito, alma, parte imaterial, que não é material. Depois ele acrescenta e corpo, parte física e material. Então Deus quer o homem puro em toda a sua formação. Nós cremos na questão da formação tricotômetra, né? Tricotomia, quer dizer, que o homem é formado de 3 partes, que aqui citamos. E Deus quer que o homem seja puro em todo sentido, ou seja, irrepreensível em todo sentido. Então, é assim que devemos andar. Esse homem que anda assim, ele é um homem que anda com temor de Deus. E a Bíblia diz, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Amados, e aqui Pedro escreve, também registra em 2:11, em 2:17 ele responde que forma devemos andar. Em 2:11 ele dizem que ele aqui registra que nós devemos, como vou ler o versículo para vocês entendem, amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, como eu estava dizendo, se a gente anda em espírito, se submete a Deus, nós já temos poder para vencer, né, as investidas da carne. Nosso eu é que combate mesmo contra o espírito. E aí, submetidos a Deus, nós já temos uma grande vitória. A verdade seja dita. Aleluia. Mas você pode ainda, queridos, identificar uma vida de temor. Quando você vai ler a epístola de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 22, você vai também ter uma ideia melhor do que significa temor de Deus. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, vocês podem pesquisar isso. Mas aqui diz assim, ó, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, porque quem quer amar, aí vou adiante, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e seus lábios. Então, esse versículo aqui
fala de procedimentos de vida que você vai entender melhor o que significa esse proceder. Você vai se dispor a desenvolver na sua vida esse proceder porque você quer agradar a Deus. O crente não procura agradar a si mesmo. Em primeiro lugar, ele procura agradar a Deus. O crente e Deus, de uma maneira maravilhosa, ele nos atrela. Atrela, sabe o que é atrelar? Ele nos atrela. Ele diz que para eu ter um bom relacionamento com ele, eu preciso ter primeiro um bom relacionamento com meu irmão. Ele diz que para eu ter um bom relacionamento, a gente pode chamar o relacionamento interpessoal como relacionamento horizontal. E o relacionamento com Deus, o vertical. E ele é maravilhoso, nos ensina de uma maneira clara, sem dificuldade. O Senhor Deus tem nos ensinado. Ele tem cuidado de nós através do seu Espírito Santo, que vale um agradecimento maravilhoso para o nosso querido Espírito Santo. Sim, nosso querido Espírito Santo, ele tem nos ajudado a chegar cada vez mais perto do Senhor. Então, a gente precisa entender isto. Glória a Deus. E a gente vê que em todo o nosso relacionamento é atrelado. Se eu quero um bom relacionamento com Deus, aí eu tenho que estar amando o meu irmão, perdoando o meu irmão, cuidando do meu irmão. Por isso que ele deixa ensino nos outros. É muito ensino glorioso na palavra de Deus. Mas Deus não precisa de estar trabalhando com a filosofia e desenvolvendo uma questão de pensamento positivo. Não, a palavra de Deus está realista. Ela é realista. Se a gente obedece, a gente tem vitória. Por exemplo, como é que eu posso dobrar meu joelho ou ficar em pé orando e orar ao Pai Nosso, se eu não tenho capacidade para perdoar, se eu só ando guardando dentro do meu coração mágoa e coisa ruim, né? Porque o Senhor Jesus mesmo diz, se na oração do Pai Nosso ele diz, se não perdoar o vosso irmão, vosso Pai que está nos céus também não lhe perdoará. E como manter essa comunhão? Se eu não tiver o perdão de Deus, eu tenho que, em qualquer circunstância, perdoar o meu irmão para dar exemplo na terra que eu sou um peregrino aqui. E é interessante que o povo